mas nós vamos trazer detalhes daqui a pouquinho. E por outro lado, uma segunda notícia que me deixou impactado. Ontem houve aquela explosão dos frascos de lança-perfume lá no DENARC, que é o departamento que combate o crime organizado, combate o tráfico de drogas em todo o estado de Minas Gerais. E o DENARC, para quem não sabe, ele não trabalha apenas em Minas Gerais, ele atua também fora do estado, porque tem o tráfico de drogas interestadual e tem o tráfico de drogas internacional. Então, eles trabalham e trabalham muito. E ontem houve uma explosão quando iriam fazer a transferência de materiais para incinerar lá em Ouro Branco. Essa caixa com os lança-perfumes explodiu e feriu 5 policiais civis. Coincidentemente, 5 policiais que eu conheço. Coincidentemente, 5 policiais. Chega aqui, meu filho, vem cá. Tô chamando minha produção aqui, porque programa ao vivo é assim mesmo. Não, vem cá. Chega perto de mim aqui. Escreve pra mim aí o que é que vai acontecer na sequência, porque quando esse homem chega aqui, ele já vem balançando o coreto. E aí eu tomei conhecimento ontem e hoje eu já chamei o Flávio, que é o nosso produtor aqui. Eu falei, Flávio, eu preciso que você busque o Wilton Ribeiro, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais. Já tinha um tempo que eu não encontrava com o Wilton, mas ele está do meu lado aqui. Wilton, doutor Wilton, meu amigo, que prazer recebê-lo aqui, uma alegria enorme. Eu quero que você saiba da minha admiração por você e pelo trabalho do seu pessoal lá, que não é um trabalho fácil. Boa tarde, Laudívio. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado pelas palavras. Nós estamos aí no dia a dia nessa luta com a perícia, você sabe disso há anos, dessa batalha da perícia. Infelizmente teve esse incidente ontem lá na Narcóticos. É lastimável, mas você sabe o que acontece? Onde o Estado não faz uma boa gestão, fica difícil. A perícia, por exemplo, com a lei 13.964 de 2019, dezembro de 2019, com a implementação dela, foi passado para a perícia a incumbência da cadeia de custódia. E de outra forma não foi nos repassado pelo judiciário os prédios onde se fazia essa custódia e muito menos o pessoal, mais de 500 funcionários que trabalhavam com essa custódia no judiciário. Foi entregue à perícia e até hoje, para você ter ideia, nem o Instituto de Criminalística na capital tem uma unidade de custódia bem organizada, separando os materiais por periculosidade, por cada tipo de material. Então nós temos armamentos, nós temos drogas, nós temos munições e outras coisas. Explosivos, e isso pelo estado todo. As seções técnicas regionais de criminalística pelo estado estão abarrotadas de materiais e sem segurança, sem nada, Laudir. Então, essas são as dificuldades da perícia. Você sabe que sempre eu venho denunciando. No ano de 2022, numa reunião com a secretária Luísa Barreto, o chefe de polícia civil à época, e o nosso superintendente, informando essa condição. A perícia não tem essa estrutura para estar segurando esse problema todo, que isso aí da narcótico ontem foi a ponta do iceberg, porque isso precisa para fazer essa custódia, nós precisamos de um pessoal especializado. Então quem estava fazendo esse transporte não tinha essa especialização para transportar isso. Esse material estava na criminalística, foi periciado e depois devolvido a narcótico, que é o órgão que é incumbido de fazer a destruição desse material. Então, infelizmente aconteceu essa fatalidade. Meus amigos, eu disse ontem e vou repetir hoje. Ontem eu saí em defesa da Letícia Gamboge, que é a chefe de polícia, e do superintendente geral da Polícia Civil, que é o Dr. Júlio Vilke, que foi chefe da Narcóticos, foi chefe da Homicídios, e são delegados que conhecem a realidade. Mas eu saí na defesa deles e farei o mesmo aqui nesse momento, porque eles, primeiro que chegaram há muito pouco tempo nas duas chefias.
Segundo, que infelizmente a Polícia Civil, ela não tem orçamento próprio, ela não tem provisionamento de orçamento para o ano seguinte, o que é que ela pode gastar e o que é que ela não pode. Ela está sucateada em todos os setores e eu não posso culpar a chefe de polícia, a atual chefe de polícia e o atual superintendente, porque receberam uma bomba relógio que foi colocada no colo dos dois. Eles eram delegados de carreira na Polícia Civil e chefiando departamentos. A doutora Letícia é casada com um conterrâneo meu, que é o Leozinho, delegado que se aposentou há alguns anos aí, daqueles linha de frente. E eu conheço essa polícia, e o Wilton sabe disso como a palma da minha mão. É capaz de eu conhecer mais a polícia do que eu mesmo. Que eu conheço, mas eu conheço a polícia mesmo. E por essa razão eu fico muito à vontade para falar. Eu estudei as forças de segurança, estudei mesmo, do verbo estudar. Vivi, convivi, trabalhei na polícia e conheço aquilo por dentro. E eu sei das dificuldades existentes ali. E sei também que os peritos criminais vivem momentos muito difíceis. Momentos, inclusive, de não entendimento em alguns instantes dentro da própria instituição. Uns querem se separar, outros querem ficar, e aí a chefia de polícia diz que não abre mão, o governo do estado diz que também não e tal. E enquanto isso, a Polícia Civil, que é a polícia da investigação, vai ficando cada vez mais sucateada. E aí, eu falei ontem e vou repetir hoje. Eu temo que esse sucateamento seja proposital, porque tem gente que não quer ser investigada. Porque a investigação da Polícia Civil, ela é diretamente ligada, feita para o Ministério Público. Que a Polícia Civil termina o inquérito, o delegado carimba e assina, depois de ouvir as oitivas, de colher as provas, de recolher tudo que é necessário, envia para o Ministério Público, que oferece denúncia ou não. Se oferecer denúncia, vai para o Judiciário. Se não oferecer denúncia, o Judiciário pode chamar o Ministério Público e dizer: olha, nós achamos que isso aqui deveria ir para o Banco dos Réus, que é um caso que merece uma investigação maior, porque esses órgãos se falam. Mas enquanto isso, a Polícia Civil está respirando por aparelhos. E eu vou dizer para você que eu estou cansado, eu estou começando a precisar de balão de oxigênio para falar disso, porque me incomoda tanto, a gente que trabalhou na Polícia Civil, a gente que conhece a Polícia Civil. Você está com quantos anos na polícia? Eu já me aposentei, eu fiquei... 2014. 2013, e aí desde então a gente fica nessa luta, sempre denunciando. Há 5 anos atrás, tivemos aquele apagão lá no Instituto Criminalística. Foram muitas provas. Que o material genético foram perdidos. Por falta simplesmente de um gerador. A geladeira desligou lá, o freezer. Desligou, aí por falta de um gerador. Você vê a situação. Perderam provas. Provas importantíssimas. De estupro, de homicídio. Vários estupradores aí estão na rua. Isso aí, não tinha prova contra eles. Então, é isso, Laudir, que a gente vem aqui, não é a doutora Letícia Gamboge, isso não é culpa dela. Eu acho que isso é obrigação. É estrutural, é de cima, é lá de cima da pirâmide. Isso é obrigação do Estado. O Estado que tem que prover uma situação melhor para a Polícia Civil, uma situação melhor para a criminalística. Porque você vê, por exemplo, implementa-se uma lei. E qual que é a dotação orçamentária para que isso seja feito, isso seja estruturado? Nós não temos nada. Então você pega, por exemplo, foram entregue pra gente lá no Instituto Criminalístico um galpão meia boca, uma coisa mais ou menos. Aquele é um container que eu vi lá, é um container. Um negócio meio bagunçado, tá? Então isso aí quer que a perícia se organize com isso. Não tem jeito, eu acho que na reunião que eu tive até com a doutora Luísa Barreto, indiquei alguns imóveis do estado que estão fechados, que poderiam ser entregues para perícia, para que se faça, que se monte essa estrutura de custódia. Não podemos simplesmente ficar entulhando as provas dentro de sessões técnicas de criminalística. O perito, ele não tem condição de estar ali tomando conta disso. Então nós temos de ter pessoal, ter uma estrutura com segurança para a gente poder
guardar essa prova ad eterno, isso aí por um tempo indeterminado, que é uma conta-prova. Então, isso aí, vem e falo sempre, esses anos todos falando, a perícia não pode ficar sucateada. A Polícia Civil não pode ficar sucateada do jeito que está. Então, o governo do estado, ele tem que, a não ser que alguns tenham interesse de sucatear a Polícia Civil e a perícia. Porque do jeito que está, não tem como a gente rodar. Nós vamos começar a partir da próxima semana, e vamos até convidá-los, que nós vamos começar a fazer inspeção sindical. E estrutura de perícia, por exemplo, que não tiver condição de estar com aquele material, nós vamos chamar o Ministério Público e dar um jeito de fechar aquilo ali, que não tem condição. O perito não pode ficar com armamentos, drogas, munições, numa condição de estar ali com ele, como é que ele faz com aquilo, como é que ele vai guardar aquilo. Dentro do Instituto de Criminalística, que é um prédio com uma maior movimentação de profissionais, sumiram ano passado armas sumiram dentro do Instituto Criminalístico. Então você eram peças de inquérito. Peças de inquérito, com certeza. Elas estavam lá custodiadas dentro da criminalística, sumiram. Então, como que você vai ficar com a estrutura dessa, que você não tem a garantia que hoje você está colocando, custodiando um material, que amanhã ele vai estar lá? Então, isso é coisa muito séria e nós precisamos que o Judiciário, o Ministério Público, nos dê a mão para nos ajudar com isso aí, que a Polícia Civil sozinha não vai dar conta. Não tem condição. A doutora Letícia, ela pode fazer todo o esforço que ela não vai conseguir suprir. Nós precisamos, no estado todo, você imagina quantas unidades de custódia são? Sendo que na capital nós não temos, como é que nós vamos ter lá no Triângulo Mineiro, nós vamos ter... Lá em Bocaiúva, na minha cidade. Nós vamos ter, não tem jeito. Então, essa é a nossa dificuldade e nós temos... Precisamos da ajuda, da sua ajuda, da ajuda da empresa, para estarmos mostrando isso. E, se possível, no dia que nós formos fazer a inspeção sindical, que vocês estejam lá para a gente mostrar para vocês o que está acontecendo. Ô Wilton, esse convite já está aceito. Obrigado. Se eu não puder ir, às vezes pode ser que aconteça no horário em que eu não consiga sair aqui da rádio, mas um repórter nós vamos encaminhar, nós vamos acompanhar de perto